Fala galera, aqui é o Dr. João Mendes. Sabe o que ia começar falando? Aqui é o Dr. João Mendes. Mas por que eles não Porque começam? a gente trocou os lados. Mas... E aí quando eu fui pensar eu não fiz. Então vamos lá. Vamos começar de novo. Fala galera, aqui é o Dr. João Mendes. Eu sou o Ricardo Ambrosio. Professor Ricardo Ambrosio. Professor Ricardo Ambrosio. Vamos lá. Fala galera, aqui é o Dr. João Mendes. E aqui é o professor Ricardo Ambrosio. E você está em mais um... Físio Sem Limites. Não bate a caneca forte, tá batendo ar. O que você bebeu antes de começar? E com quem que nós estamos hoje, professor Ricardo eu sei porque Ambrosio? você falou isso, pra você não errar o nome deles. Exatamente, o sobrenome. O sobrenome deles. E com quem que nós estamos hoje? Com Rafael Linhares e Murilo Rezende. Aê! Acertou, muito bem. O pessoal que acompanha o podcast vai entender o que aconteceu, então. Eu sempre erro o sobrenome. Quando eu bato as canecas, a água voa. Eu acompanho o podcast. Por isso que eu já nem trouxe meu computador. Aqui, gostei, bate a caneca aí. Porque quando eu trago o computador, sempre sobra. Virou água. Aí, você viu? Aí, Tá cara, entendendo? isso aí caiu de água mesmo? Caiu agora. Não, você babou, cara. Não, ainda não. Tô concentrado aqui. Meninos, sejam muito bem-vindos. É um prazer receber o Rafael aqui pela segunda vez e o Murilo do Rio Grande do Sul, direto de Porto Alegre. Porto Alegre. Não, tô brincando, interior do Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul, direto de Cachoeira do Sul. Pô, bem-vindo. Espero que seja um ótimo episódio. E hoje a gente vai falar sobre gerontologia, sobre geriatria, processo de envelhecimento e tudo isso, e que é um assunto que o pessoal precisa aprender cada vez mais e quebrar muitos mitos, né? E vocês estão vindo de um congresso. Vocês estavam num congresso e vieram aqui para participar, e acho que ainda vai ter muita coisa nova para vocês trazerem aqui pra gente, né? Viemos diretamente do congresso pra cá, então tem bastante. Se quiser aproveitar o momento, tá tudo fresquinho. Pode ter certeza. E o Murilo ajuda, né, Murilo? Vai dar tudo certo aqui, viu? Teve bastante coisa de exercício? Teve. Onde tem bastante coisa de exercício, João? Põe na tela aqui pra gente, por favor, seu Eric. Galera, passando aqui então, para dar esse recado para vocês, aqui na descrição, tanto no YouTube quanto no Spotify, temos a nossa plataforma com mais de 1.100 exercícios, mas na verdade são mais de 1.200, é porque eu não troquei a capa ainda. Talvez quando vocês estejam assistindo tenha 1.300, 1.500, 2.000 exercícios, porque é uma plataforma que continua sendo atualizada quinzenalmente. Mas, Ricardo, explica um pouquinho dos benefícios aí da plataforma. Bom, vamos lá. Imaginem vocês tratando um paciente em processo de envelhecimento que vai ficar com vocês, de repente, por anos, né? Cara, você tem que variar os exercícios, mas você não pode variar aleatoriamente, não é uma caixinha de surpresa. Você precisa ter uma sequência, uma lógica, entender como é que vocês vão fazer uma progressão de exercício, né? E como que você vai adaptar muitas vezes o exercício ao paciente. Então aqui é uma plataforma com mais de 1.200 exercícios que te ensina desde fortalecimento, mobilidade, funcionalidade, explicando e demonstrando os exercícios. Então, galera, vai aqui na descrição, tem o link para a plataforma, não só para a plataforma, mas também para a formação em fisioterapia domiciliar avançada e também outros produtos que nós ofertamos aqui para vocês. Lembrando que na formação em fisioterapia domiciliar avançada tem agora a aula do Rafa. Olha só, nosso professor está aqui também. Feliz em contribuir. Eu tava aqui pensando, ouvindo você falar da plataforma, como teria feito diferença. Já podemos começar, né? Como poderia ter feito diferença se eu tivesse uma plataforma dessa quando eu estava na faculdade? Era só o que passava na minha cabeça aqui agora. Hoje o online ajudou muito, né? E o online, além de aproximar e trazer mais conhecimento, traz também grandes parcerias, né? Sim. Eu vou deixar o Murilo começar, como você já veio uma vez aqui, Rafael. Fica à vontade. Para você se apresentar, mas também falar como começou essa parceria aí de um trabalho que vocês também vão fazer mais pra frente. Nossa, que momento bonito que a gente teve aqui agora. Você viu? Que momento fofo, né, cara? Nossa. Ao contrário do que aconteceu nos bastidores, né? Como assim? Mas deixa pra lá. Pessoal, então, gostaria de agradecer a presença, o convite, né? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É uma honra. Em 2023 eu acompanhei o início do projeto, da ideia de vocês. Estava lá na Austrália só admirando, torcendo e sonhando o dia que eu estivesse aqui também para trocar essa ideia, para ver projetos como esse da plataforma de exercício tão necessário. Dúvidas que eu recebo diariamente dos meus alunos de qual exercício, qual que é o melhor e por que eu realizar e para que serve. Então eu tento demonstrar isso também e agora eu tenho uma plataforma para poder estar indicando aí e complementando também a minha fala. Eu sou fisioterapeuta Murilo Rezende. Para quem já me conhece, eu sou especialista em gerontologia, tenho mestrado na reabilitação funcional, faço meu doutorado aqui no interior de São Paulo, na UFSCar, e eu amo a fisioterapia. Então, desde muito jovem, a minha família já tinha residenciais de idosos, eu acompanho
essa atividade, essa reabilitação, sem saber o que era isso ainda. Então, com meus 8, 10 anos, eu realizava as caminhadas com meus parentes, familiares, amigos, porque eu estava no meio de tudo isso e era muito difícil distinguir quando eu era criança. Então, acho que esse amor pela pessoa idosa, ela vem de muito cedo. E quando eu conheci o Rafa, ainda nas redes sociais, eu acho que a rede social nos proporciona grandes encontros, assim como eu conheci o João Mendes, o Ricardo, eu conheci o Rafa. Então, a gente estava falando sobre isso antes, né, Rafa? Como que a gente vai contar nessa história, como iniciou, e parece que é uma relação, uma amizade, Parece não, é uma amizade. Não, calma, eu vou chegar lá. Hoje aqui, na verdade, a gente não queria contar antes, mas hoje é uma revelação. É uma admiração de muito tempo, eu ia chegar lá. Ele tá finalizando a parceria com você hoje aqui. Ao vivo. Eu pensei que ele ia falar assim antes. Eu pensei que você ia reclamar de outra coisa. Ele falou assim, e minha paixão por idosos, por pessoas em envelhecimento começou muito cedo. E aí eu conheci o Rafa. Oi, cara, idoso também, né? Como você pensa essas coisas? O tempo todo, eu tenho que me podar. Eu sei. Eu vejo sua luta. Segue, Murilo. Eu tô aqui pegando o time ainda do Ricardo, não é fácil acompanhar ele. Mas, então, como eu disse, a rede social nos proporciona grandes encontros, pessoas que a gente admira muito. Eu estou muito feliz por conhecer vocês hoje, bem como o Rafa há aproximadamente uns 2 anos. Sim. Quando eu busquei o perfil dele, eu busquei alguém que trabalhasse, que acreditasse na mesma coisa que eu. Encontrei o Rafa, falei, cara, eu tenho que te conhecer, eu estou mais próximo de ti agora, estou no interior de São Paulo, quero chegar em São Paulo aí, conhecer teu residencial, conhecer o teu trabalho, conhecer o espaço físico do idoso, e ele abriu as portas. Então, tive um dia de vivência, mostrou todo o funcionamento, e a partir daí consegui também contribuir com o meu trabalho. A gente já realizou algumas parcerias do curso presencial, a Batalha da Geronto, que foi um sucesso, que a gente vai estar falando disso ao longo do podcast. Vai ter o episódio 2, né? A segunda parte, aliás. Com certeza. Muita gente pedindo, e a gente está elaborando um evento com muito carinho, para que todo mundo saiba a necessidade, a real aprendizagem que a gente tem que ter com a pessoa idosa, entregar humanização, entregar amor, além do exercício físico. Então, acho que isso é um pouquinho da nossa história, né, Rafa? Que a gente pôde se conhecer e está trabalhando junto. Eu acho que é um ponto legal da rede social, que fisioterapeuta ainda tem muito essa briga, né, essa batalha, com quem sabe mais, quem é melhor naquela área. E quando o Rafa trabalha com a pessoa, com o idoso mais frágil, trabalha com o idoso mais robusto, a gente conseguiu complementar e trocar esse conteúdo, e ficou sensacional. Muito bem. Bom, então, sou Rafael Linhares, aqui pela segunda vez. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E o Murilo está aqui faz muito sentido, e na data de hoje que viemos do congresso e ele está retornando da Austrália agora. Vou aproveitar a fala dele para concluir a minha apresentação. Então, também sou fisioterapeuta de idosos, especializado em gerontologia, gestor da minha equipe de físio e do residencial, onde eu sou também proprietário. Assim como o Murilo, né, desde sempre muito contato com os idosos, desde muito cedo, então isso me trouxe afinidade com o tema e me formei para isso, para ser fisioterapeuta de idosos. E acho interessante como o nosso projeto chama Batalha, e na verdade o que a gente faz é aproximar as pessoas. A nossa relação, como se construiu, o fato de ele ter contado meu perfil, entrado em contato e vindo aqui, e hoje estarmos aqui, para mim é muito importante mesmo, porque mostra que a gente pode atuar na mesma área, inclusive não só porque atendemos idosos de perfis diferentes, nem precisaria ser assim, mas complementar mesmo o trabalho um do outro. Então acho que quando a gente tem afinidade, aparece, né? Então a gente faz parcerias, eu falei no outro episódio, inclusive, só faço parcerias com quem eu gosto, só consigo trabalhar com quem eu confio. Então eu acho que isso estimula as pessoas a verem que somos de verdade, que não tem competição e que podemos fazer coisas juntos, agregar um para o outro. Então faz muito sentido, estou muito feliz de estar aqui. Desde a nossa mentoria, né, Rafa, a gente fala que bom fosse se a gente conseguisse abraçar e atender todos os idosos. E não é dessa forma. A gente está aqui para auxiliar quem também gosta e atende essa população para que consiga entregar uma reabilitação de qualidade. Sim. Cara, quando nós vamos falar de atendimento ao paciente idoso, a pessoa idosa, a gente começa já a pensar na faculdade, né? E eu queria que vocês abordassem como que quem começa com esse tipo de fisioterapia, né, nessa área, tem que saber lidar para que não acomode. Porque o que nós vemos muito? A gente vê muito uma relação de proximidade, nós vemos muito o fisioterapeuta ofertando atenção
para aquela pessoa idosa. Normalmente a pessoa idosa ela carece de atenção. Se alguém com dor, por exemplo, é até taxado como Maria das Dores pela família, e aí de repente o fisioterapeuta vai e tem uma validação daquela dor, então ele começa a confiar mais. Só que por muito tempo as coisas se acomodam. E eu vejo muitos fisioterapeutas mesmo falando assim, poxa, faz tempo eu faço só os mesmos exercícios, eu acabo não me policiando, se eu não me policio eu não consigo evoluir na terapêutica. Qual que é o limite para você entender que você está acomodado na sua relação com o paciente idoso, para saber que você tem que modificar de alguma forma aquilo? Eu, na minha prática, não abro mão da avaliação e da reavaliação. A avaliação, para mim, que eu passo aos meus colegas, alunos, parceiros que estão comigo, é que a avaliação não é uma foto. A avaliação tem que ser como se fosse um vídeo. Não só um primeiro momento, né? Ir lá na casa do paciente, ficar avaliando, deixando o paciente extenuado, cansado, às vezes enchendo o saco do paciente com 2 horas de perguntas e testes físicos, o que pode até nem iniciar um programa de reabilitação se o paciente não gostar desse primeiro momento, desse primeiro contato. Então eu faço como se fosse um vídeo. A cada intervenção eu tento conhecer melhor o meu paciente, realizar avaliações e conhecendo ele nesse processo, e também após alguns períodos específicos, dependendo da capacidade que a gente busca, a gente vai reavaliando. E dessa forma a gente consegue perceber se a gente alcançou as metas ou não. Quando tu monta um plano terapêutico, eu gosto sempre de montar isso em metas. As metas SMART aí vem do business, a gente traz um pouco para a saúde, de ser específica, de ser atingível, de ter um tempo específico. E aí a gente vai conseguindo mensurar. Se eu vejo que eu não alcancei em 3 meses aquela força que eu esperava, qual foi o erro? Foi meu paciente que teve hospitalização, que teve algum evento, que ele não teve a frequência esperada durante a reabilitação, ou o erro foi meu? Que eu fiquei tomando café mais tempo que eu deveria, que eu cheguei atrasado, a sessão foi mais curta, que eu não prescrevi o exercício correto. Então eu sempre tento colocar tudo isso na balança, organizar, alinhar, ter humildade, né, de voltar atrás muitas vezes e rever algum objetivo, alguma parte desse plano terapêutico que não deu certo, para que a gente consiga continuar evoluindo. Eu sempre falo muito das soft skills na gerontologia, tem um módulo que eu falo exatamente sobre isso, porque a reabilitação ela vai além do exercício. E aí a gente tem que ter esse vínculo, a intimidade, a amizade com o nosso paciente, que isso vai gerar credibilidade, vai gerar autoridade, mas a gente tem que ser o profissional ali em frente ao caso, tem que ter respeito. E aí quando fica nesse lenga-lenga, muito na amizade, a gente acaba que passa muita coisa e os resultados não vêm, o paciente não evolui e daqui a pouco o que era amizade, a família toda já está te falando, né? Tá, mas e aí? Cadê o investimento que eu estou fazendo? Meu paciente continua caindo e não é isso que a gente espera. Então eu sempre gosto de quantificar em número para ver se eu estou sendo assertivo ou não. Claro que eu venho da ciência, né? Eu venho da pesquisa, eu venho onde os números são importantes, onde os gráficos são importantes. Talvez eu tento equilibrar isso no meu dia a dia ainda, entre o número e aquilo que não se mede, né? O prazer do paciente, as capacidades intrínsecas do meu paciente, que a gente ouviu falar tanto hoje no congresso, um conceito novo que está crescendo muito, enquanto a gente tem as capacidades funcionais, que é aquilo que a gente verifica, que é físico, que é do nosso dia a dia, do fisioterapeuta, a gente tem capacidades que ainda são mais difíceis de mensurar. Talvez a gente tenha que saber equilibrar essas duas, né, Rafa? Complementando, acredito que um agravante dessa situação também seja o fato de que o fisioterapeuta ainda não aceitou que o idoso muda muito o tempo todo. Então, se você se acomoda, você já está muito errado. Que o processo de envelhecimento é um processo de manutenção de capacidades ao longo da vida. Então, se você mantém, né, o tratamento estável, já não acompanha, porque eles mudam. Então, acho que o entendimento disso vem da experiência, mas também de uma atualização que está acontecendo agora. Como você falou, eu ia falar exatamente isso. Acabamos de vir do Congresso, do GEP 2024, onde está sendo falado, a partir dos novos componentes do envelhecimento saudável, funcionalidade, habilidade funcional, né, na verdade, capacidade intrínseca e os ambientes. Dentro do componente da capacidade intrínseca, agora a gente já tem uma infinidade de itens, de subitens, né, categorias que a gente não tinha antes para explorar. E uma dessas categorias da capacidade intrínseca, inclusive, é a capacidade locomotora, né? E isso é uma de um componente que precisa acontecer, né? De vários componentes que precisam ser abordados, inclusive por quem faz fisioterapia com eles.
Então, assim como o processo de envelhecimento mudou muito, os fisioterapeutas e todos os profissionais que atuam com idosos precisam melhorar. Melhorar no sentido de se atualizar, de buscar, fazer isso que a gente foi fazer hoje. Né? Tinham componentes ali que eu já sabia, mas que já mudaram, né? Da última vez que eu li sobre isso. Então, a gente precisa aceitar que precisa mudar, que não dá para entregar, né, a mesma física que a gente fazia no estágio da faculdade para os nossos pacientes. Eu escolhi atuar com pacientes frágeis. Então, são pacientes que vão precisar de fisioterapia por muito tempo e não pode ser a mesma, né? Como você falou. Então, a família precisa entender que vai mudar conforme o idoso for mudar. E não quer dizer que vai mudar porque ele vai melhorar, por exemplo. Mas puxando nisso que você acabou de falar e que você também tinha falado da participação da família, a gente sabe que muitas vezes, falando uma realidade do Brasil como um todo, né? Às vezes os pacientes e as famílias não têm condição de pagar um fisioterapeuta todos os dias. E nós sabemos que às vezes precisa de uma frequência maior. Só que essa não é uma realidade. Daí, em todos esses aspectos que vocês trouxeram, o quão importante é o papel da família e como direcionar isso para uma família, ou para o cuidador, ou para o responsável, ou para alguém da instituição, para dar continuidade e ter realmente uma resolução melhor aí do caso do paciente. Eu acho que esse é o maior desafio, na verdade, né? Cuidar de quem cuida e conscientizar no sentido de educar mesmo, né? Então isso foi falado também hoje lá no Congresso, que é o futuro, né? O futuro do envelhecimento já começou e a gente precisa capacitar melhor quem pode estimular. Assim, e como isso também não é tornar a família ou um cuidador um fisioterapeuta. Como conseguir distinguir o que é um auxílio, uma educação, um auxílio, de tentar fazer com que ele replique de fato o que nós fazemos. Sim, isso pode ser inclusive perigoso. Exatamente. Né? O primeiro passo para que isso aconteça com segurança, acredito que é o alinhamento de expectativas. Né? Então, a partir de uma avaliação muito bem feita, com resultados mensurados, né, do potencial, principalmente a gente não entrega mais depois da avaliação, foi falado isso também, só déficits, né? Eu escaneei aqui todos os problemas. Tá, mas você não viu nada de bom? Então, quer dizer que não tem nada que você possa fazer para atingir aquilo que precisa melhorar. A gente pode começar estimulando aquilo que já está muito bom. Né? Então, para trabalhar com o idoso frágil, principalmente, se você termina uma avaliação e não pontua nada de positivo, né, o idoso já começa muito desestimulado e a família pouco confiante. Então, eu sempre termino as devolutivas das avaliações, por exemplo, pontuando aquilo que é importante do quadro clínico, associando com o prognóstico funcional e mostrando um caminho de possibilidades através da fisioterapia, para potencializar os pontos fortes, e aí eu digo quais são. Qual o ponto forte de um paciente acamado? Né? Existem pontos fortes, existem pacientes que estão acamados, mas não têm mobilidade, não precisariam estar na cama. E se ninguém falar isso, essa família não vai saber. E aí, se você fala isso com segurança, o cuidador sente segurança para tirá-lo do leito mais vezes. Então, o primeiro passo é o alinhamento de expectativas, depois um tratamento bem conduzido, com monitoramento de funcionalidade, como o Murilo falou, reavaliações. Então, a gente tem como provar, né, mostrar documentos, inclusive para pontuar declínio. Eu acabei de fazer uma aula muito especial para o curso e aí falei sobre intermediários de funcionalidade, onde eu mostro que a gente nunca vai de uma deambulação independente para uma cadeira de rodas direto, por exemplo. Que existem vários intermediários que precisam ser explorados, mas que a família não tem autonomia para fazer sozinha, com segurança. Então, isso não é fisioterapia. Isso vai além. Isso é você orientar alguém que cuida o tempo todo. Né? E aí você consegue, sim, minimizar risco. Você não vai impedir esse idoso de cair, né, em todas as situações, porque a gente não está lá em todas as situações. Mas a gente vai minimizar o risco e instrumentalizar quem cuida. E aí não é colocar... Falei? Tomar cuidado com o microfone. Não é colocar... Desculpa, viu, cara? Não, como assim? Desculpa, Ricardo. Não, eu tô já quieto. Me olhou e falou... Ai, Nossa, eu falei... Ô, Murilo, o que aconteceu Isso agora? Isso ia acontecer, eu tava só esperando. Tava, né? Já comecei... Ainda não foi a água, então tá me bom. segurando aqui. Mas o importante é a gente entender que isso faz parte. Eu acho que isso é importante deixar registrado e destacado. Que faz parte do nosso trabalho ir além da fisioterapia. Não apenas pelo idoso, mas porque essa família não vai ter condições de pagar realmente, investir o que precisaria. A evidência diz que para idoso frágil, pelo menos 3 vezes por semana. Mas, pelo menos, né? Pelo menos. Essa é a questão. Nem todo mundo vai ter condição de... E você também não vai cobrar tão barato, porque você também tem que valorizar o seu trabalho. Exatamente. Mas e aí, você não oferece nenhuma outra opção? Qual é o segundo melhor caminho? O padrão ouro seria fazer 3 vezes por semana. Mas já que não é uma possibilidade, podemos realizar 2 vezes por semana, por exemplo, o tratamento... E estabelecer rotinas de movimento seguras, com a minha
orientação para quem cuida, né? Isso é muito difícil de estabelecer. E um dos grandes empecilhos não é só a família, que é resistente, que muitas vezes nem é, tá? Ela só precisa de alguém orientando, mas também os profissionais, não fisioterapeutas, inclusive. É porque tem medo, às vezes, de perder o paciente. Vou dar um exemplo. Eu estava atendendo um idoso que tem um problema psicológico grave, psiquiátrico, na verdade, tentativa de suicídio frequente e tudo mais, fica sempre em internalização, não? E aí, às vezes, a família não quer mais investir. Tá bom, ok. Daí falou assim, eu tenho uma academia no prédio, você pode orientar o profissional que está na academia para como faz a fisioterapia comigo? Eu falei, eu posso conversar com ele para ele entender o que ele faz da capacidade dele, né? Eu faço, vamos lá. Fomos. Aí o profissional não dava atenção, porque tem que dar atenção a muitas pessoas, né? Aí ele falou assim, acho que não vai dar pra mim. Eu falei, não, pede o telefone dele, eu falo com ele depois. Porque eu não demonstro de nenhuma forma que eu estou prendendo o paciente a mim, entendeu? Eu ajudo, eu converso com ele, faço o que precisar, né? Aí a família voltou atrás e decidiu continuar. Mas alguns têm medo, né? Não, eu não falo com ele porque é outra área, sabe? Medo de perder o paciente. Eu tenho pacientes que eu atendo a cada 21 dias, cada 15 dias, porque eu não baixo o valor, né? E se a família tem essas opções, aí eu passo uma série de filmo, bastante atividade que ele pode fazer sozinho, mas quando eu tô com ele, o que nós fazemos é totalmente diferente para que ele tenha a percepção de que ele não consegue fazer sozinho o que ele faz comigo, né? Então, acho que tem muito disso também. Essa semana eu passei por isso, fiz uma avaliação domiciliar e o paciente falou, pelo valor da fisioterapia, da intervenção, a gente vai ter que fazer quinzenal. Eu falei, tá tudo bem, eu faço a cartilha de exercício, eu faço os vídeos, porém é necessário que tu faça, né? A recomendação é pelo menos 2 a 3 vezes por semana, 150 minutos semanais. E aí, quando não alcança o resultado, cai o fisioterapeuta, né? Então, acho que deixar isso sempre muito claro. E como o Rafa disse, né? Complementando, que embora a gente vá todos os dias, mesmo que eles consigam investir na fisioterapia todos os dias, sobram 23 horas do dia para esse paciente. E se não tiver um time, né? Eu sempre, quando eu entro no domicílio ou quando eu convido a família a vir até o meu centro, minha clínica, para conversar, eu falo que a partir de agora a gente é um time, eu vou estar liderando, eu vou estar orientando, mas eu peço a colaboração de que todos façam correto. Eu já tive uma paciente que a cuidadora, que não era formada em cuidadora, não tinha a educação ali necessária, né, as orientações básicas, botou a bolsa de água quente no pé da paciente idosa frágil, cuidados paliativos, teve uma queimadura, botou direto na pele da paciente, o paciente não tinha sensibilidade necessária, queimadura, 2º grau, hospitalização, infecção generalizada, imunidade baixa, foi a óbito 2 meses depois. Então, quanto que uma orientação básica, simples, que se tivesse investido na fisioterapia, tivesse alguém junto nesse momento para explicar, faria toda a diferença do que custear uma hospitalização, uma consulta médica e inúmeros exames. Então, eu sempre acabo qualquer curso dizendo que o paciente tem que entender o que ele está fazendo e ele tem que gostar. Ninguém manda o crossfiteiro treinar. O crossfiteiro arruma a marmita, bota toda a roupa da academia, 5 horas da manhã, vai aprende trabalhar. A falar inglês, né? Aprende todos os movimentos, não sai do box lá em 2 anos até aprender todos os nomes dos movimentos. O surfista vai 5 horas da manhã pegar onda, toma caldinho, toma água pra caramba, passa trabalho. Mas por quê? Porque eles gostam do que eles estão fazendo. Então faz sentido para eles. E eu não vejo fisioterapeuta hoje explicando o benefício. Qual o investimento que ele está recebendo e o que ele vai devolver com isso. Eu estou fazendo fisioterapia. Não. Qual é o teu objetivo hoje nessa intervenção? Então falta um pouquinho da propriedade, do conhecimento, do cara chegar e ganhar o espaço dele. Chegar e mostrar para a família, é R$150, é 146,50 aí a minha intervenção. Mas isso se deve porque eu tenho aqui os déficits, mas mais do que nunca os potenciais, as habilidades que o meu paciente ainda tem. Ele está na cadeira de roda, beleza, mas ele vai ter a mobilidade que ele precisa dentro da casa dele dessa maneira. E aí a gente já muda totalmente a abordagem com a família, é outra percepção de fisioterapia, e é outro valor. A gente não está falando de preço, né? A gente fala de valor que a gente vai agregar a essa família. Então acho que... Vou até aproveitar isso que você acabou de falar. A gente vê que, de uma forma geral, como você falou, o fisioterapeuta não tem essa propriedade de estabelecer o objetivo e de direcionar de uma forma mais adequada, mas também temos uma cultura da família em talvez não acreditar tanto nisso e também não dar tanto valor e também exigir, digamos assim, uma coisa mais adequada. Você esteve recentemente na Austrália e estava, daí você vai explicar aqui pra gente, e também com coisas envolvidas à fisioterapia.
Como é a diferença do fisioterapeuta e da cultura também das famílias, de um lugar para o outro? Faz diferença, não faz? É uma coisa realmente cultural, não é? A notícia boa é que a fisioterapia do Brasil é tão boa quanto a fisioterapia da Austrália. Se não melhor em muitas habilidades interpessoais que a gente tem, que é o carinho, é o abraço, é o afeto, é o vínculo. Isso a gente sabe que é 80% de uma intervenção. Isso tem dados que provam que quando o paciente confia, acredita, ele gosta de ti, da pessoa que tu é, a reabilitação, o tratamento, a dor dele, tu pode estar fazendo um placebo, mas se ele está acreditando no que está falando, tu vai conseguir muitas vezes reduzir a dor dele. Esse é o lado bom. A gente está hoje encaminhando no Brasil uma reabilitação muito correta, muito assertiva, baseada em evidências, mas o lado ruim é a educação do nosso paciente. A gente vê que na Austrália, então, só contextualizando, né, eu realizei um sonho em 2023. Então, quando eu vim para a UFSCar, aqui no interior de São Paulo, na Universidade de São Carlos, eu vim já com o objetivo de querer algo que pudesse me proporcionar que eu saísse do país. Então, a UFSCar, ela é uma das melhores hoje na fisioterapia. Ela tem essas bolsas externas, internacionais, e eu consegui para o grupo da professora Anne Holland, que é uma referência em reabilitação cardiorrespiratória, telereabilitação, prescrição de exercício físico, em pessoas que têm multicomorbidades. Então, respiratória, cardíaca, diabetes, tudo ao mesmo tempo, que naturalmente a gente chega na pessoa idosa relacionando tudo isso. E lá, desde muito jovem, as pessoas, as crianças, o idoso, o jovem adulto realiza atividade física. Isso, eu morei numa cidade do sul onde fazia 0 graus, 1 grau, e tu via os times de futebol, as guriazinhas de 5, 6 anos jogando futebol na grama à noite, chovendo, os idosos correndo na beira da praia, nadando no frio. Então é uma ideia diferente sobre estilo de vida, sobre atividade física, sobre exercício físico. Isso está muito incorporado. No centro de reabilitação no qual eu coletei meus dados, eu estava lá, os pacientes, eles chegavam, era como se fosse uma academia. Eles pegavam o treino deles, a ficha ali deles, eles sabiam que eles iam fazer 30 minutos de aeróbico, 30 minutos de força, e eles realizavam com muita autonomia e independência. Muitas vezes o fisioterapeuta ia, verificava os sinais vitais, perguntava o Borg de 0 a 10, o quanto que o senhor está bem, está cansado, está tranquilo. E eu estou falando de paciente com oxigênio, paciente mais grave, mais dependente, né? E realizavam atividade, fechavam o horário e faziam até o seu alongamento, a mobilidade no final e ia embora. Então, aqui no Brasil, a gente vê um centro de reabilitação, está o paciente no braço da esteira, o fisioterapeuta no braço da esteira ali, aumentando a velocidade, diminuindo a velocidade de cada minuto do paciente. Então, isso praticamente, a gente se põe na responsabilidade de fazer tudo pelo nosso paciente. Então, acho que a missão, meu aprendizado da Austrália foi esse. O paciente, ele tem que ter a responsabilidade pela vida dele. A gente tem que mostrar que se ele teve a doença, infelizmente, foram fatores que talvez ele mesmo tenha desenvolvido, talvez tenha sido genéticos muitas vezes, mas que a gente tem que educar. Esse paciente tem que começar a entender a responsabilidade que ele tem dentro do processo. Eu falo ainda hoje 50-50, mas ainda acho que o paciente, ainda quero chegar numa concepção que o paciente tem que ter mais responsabilidade. E quando a gente fala de ele completar os exercícios, como a gente disse, né, o paciente faz só de 15 em 15, ele tem que fazer, porque se não alcançar o resultado, não é a nossa culpa, né, Ricardo? A gente fez a nossa parte. Isso que você falou é muito importante. Eu tive uma reflexão de onde que pode surgir isso no Brasil. O que acontece? Habitualmente, os serviços de saúde no Brasil são serviços de saúde que eram muito médico-centristas, né? E a fisioterapia é super recente. Como que funciona quando você ia antigamente, vamos falar isso antigamente, que hoje já não são todos serviços, embora a maioria, você ia no profissional de saúde, ele fazia uma comunicação hierárquica, onde ele detém o conhecimento e te dá uma ordem que você vai fazer. Toma isso, faz aquilo. Então tudo que vai acontecer é externo a você. É uma ordem numa comunicação linear, hierárquica. Não é uma decisão compartilhada, não é uma autonomia, não é um trabalho de autoeficácia da pessoa em relação ao seu gerenciamento da própria condição de saúde. Então é cultural isso, que o serviço de saúde, ele vai vir terceiro a você. Que a sua, entre aspas, cura está externa e não está em você. Esse que é o problema. Uma outra coisa que eu queria pontuar disso, talvez é um pouquinho mais da nomenclatura.
Aqui no Brasil, principalmente, a gente trata, você falou a palavra reabilitação, como sinônimo de fisioterapia. E reabilitação é um processo de recuperação de uma pessoa para voltar às suas atividades como eram antes ali de uma lesão, de uma doença. E quando isso acontece, é tão colocado na nossa cabeça que o fisioterapeuta é o grande responsável pela reabilitação, que o próprio fisioterapeuta, ele também acredita que só ele é o grande determinante para o paciente melhorar ou não, e passa para o paciente, isso volta para o fisioterapeuta, entende? Então a gente acaba não compartilhando as responsabilidades, nem com outros profissionais e nem com o próprio paciente. Eu aprendi isso com o João. E isso que ele falou agora. Eu vou gravar aula para uma pós de medicina da dor agora. Dentre as aulas, educação em dor, enfim, e uma delas é reabilitação e dor. Então, são 3 blocos. O primeiro bloco eu explico o processo de reabilitação e eu já deixo muito claro que a responsabilidade é de quem? De todos. E aí eu só explico o que a fisioterapia faz de fato no último bloco. Até porque senão, às vezes, o médico não vai querer assistir. Né? Uma aula inteira só do que a fisioterapia faz. Né? Então, eu venho construindo isso. E eu venho construindo com perguntas, assim, por exemplo, será que conseguimos saber quantas sessões são necessárias para uma reabilitação? Que é a maneira sutil de falar assim, 10 sessões, caralho. Tá doido? Que jeito. Né? Então eu fui construindo baseado nisso que eu aprendi com o João, que o processo de reabilitação, de fato, ele é múltiplo, né? A gente só tem que tomar cuidado porque aí começam a vir outras profissões, como enfermagem, por exemplo, que falou que agora reabilita, aí você começa também a ter essas questões, muito delicadas essas linhas, né? Eu e o Rafa, a gente viu hoje uma aula, né, Rafa? Uma das palestras que foi Pensei nisso agora. inacreditável para nós, porque a gente faz isso há tantos anos, eu vou explicar o porquê. Um dos professores, eu não consigo lembrar o sobrenome dele, é uma referência internacional, professor geriatra. Ele é mentor nos Estados Unidos de geriatras, porque ele fala que dentro da avaliação é necessário avaliar a habilidade funcional, capacidade funcional com os pacientes e, além disso, pensar no paciente fora do consultório. E terceiro ponto é que o barulho, eles usam noise, né? Ele falou, mas o barulho do paciente, a queixa do paciente não é só um barulho, para a gente prestar atenção nessa queixa. Então ele falou as 3 coisas que o fisioterapeuta faz há muitos anos e que ele é pago. A gente não tem noção da proporção disso, de quanto ele é pago nos Estados Unidos para ser um mentor, uma referência para dizer que tem que avaliar a capacidade funcional. Aí ele falou até um teste de velocidade que a gente faz em 5 segundos com o nosso paciente. Uma avaliação que é uma anamnese, de ouvir o paciente, e avaliação da importância do ambiente desse paciente, aí entra contexto familiar, entra o espaço que ele mora, entra o local que ele vai, que ele vem, que ele sobrevive, enfim. E aí eu olhei pro Rafa e falei, é isso mesmo? O geriatra tá conseguindo ganhar muito dinheiro falando que o fisioterapeuta que a gente faz há muitos anos. Isso foi bem... Na hora foi bem chocante, né, Rafa? Foi esquisito. Mas ao mesmo tempo foi... Mas ele foi aclamado no final? Foi aclamado, mas ele se posicionou muito bem. Né? Então eu acho que ele falou em reabilitação e que a reabilitação, como você falou, é multidisciplinar. Né? Então, Em nenhum momento eu tô falando mal da geriatria. Eu acho que a gente tem que ser parceiro dos geriatras. Lógico. Tem que ser. Mas a maneira como ele falou ficou tão óbvio que nós, fisioterapeutas, a gente faz isso e faz isso com tanta propriedade que ele tá falando para os médicos também fazerem, né, Rafa? Sim, é exatamente essa sensação que eu tive. Acho que foi um ponto positivo. Várias coisas das falas de vocês que eu quero pontuar. Por exemplo, o que você falou, Ricardo, sobre a aula que você vai ministrar na pós-graduação lá de Medicina em Dor. Achei fantástica a sua elegibilidade A estrutura da aula. Da estrutura da aula, para não perder realmente, né, a ênfase daquilo que precisa ser comunicado e trabalhar a comunicação. Porque no final das contas, às vezes é um déficit, um ajuste na comunicação que faz com que a mensagem chegue onde precisa. Então, adorei como você fez. O João falou sobre autoeficácia, né? E aí falamos sobre autoeficácia e a má percepção da própria autoeficácia, né? Que é um problema do envelhecimento, né? A Organização Mundial de Saúde agora está falando muito sobre protagonismo, né? E é o protagonismo na representação de si, em todos os aspectos, mas também, né, na percepção, na boa percepção do seu próprio estado de saúde, da sua qualidade de vida. Isso na verdade, é a qualidade de vida atualmente. Né? Então, você ter uma boa percepção daquilo que você tem, inclusive dos seus problemas. Né? E para isso, precisamos empoderar as pessoas idosas do conhecimento que elas precisam ter para entender as suas condições,
comorbidades e prognóstico funcional através de uma conversa franca. E aí entramos de novo aqui falando de comunicação. Então, vocês foram falando e eu fui só linkando com conceitos que, na verdade, aí fechando com o que o Murilo trouxe, já estão presentes, né? Existem muitos limitadores culturais, né? E por isso que o envelhecimento precisa ser abordado de forma heterogênea, porque cada um envelhece de um jeito como pode onde está, né? Então, a gente tem que trabalhar, muitas vezes foi falado também, com as variáveis de lugares muito diferentes do Brasil, né? E aí por isso que a gente valida instrumentos e capacita as pessoas a aprender a olhar a população idosa brasileira pela nossa lente. Então, faz todo sentido, e eu vejo uma evolução daquilo que a gente falou no outro episódio, eu tô achando o máximo isso, porque a gente não aprofundou nessas particularidades, né, da reabilitação. Porque eu acredito, inclusive, não sei quanto tempo faz. Alguém tem essa informação do último episódio? O Eric sempre tem. O Eric vai descobrir. Porque já mudou, né, o perfil das pessoas idosas pós-pandemia, que a gente já entende um pouco mais agora, da última vez que eu vim aqui, já mudou. Então a gente precisa, de novo, e aí volta na primeira questão que falamos, acompanhar esse processo. Primeiro, eu gravei um áudio quando saiu o último episódio para você. Você lembra? Lembro. Essa característica que você tem de conseguir reunir o que cada um falou e concluir é bem única. Parabéns. Muito obrigado. O que você falou, ele tem uma outra ótica sobre o porquê que esse cara ganha muito dinheiro. Porque tudo que você falou que nós fazemos sem treinamento. Então, nós não de fato escutamos o paciente. Porque muitas pessoas, quando o paciente conta o problema, ela conta um outro problema. Então... Mas aí o fisioterapeuta precisa de uma terapia, né? Não, mas isso é um hábito. Não, é verdade. Mas por quê? Porque sabe o que normalmente médico recebe, que o fisioterapeuta não recebe? Treinamento de dinâmica de atendimento. O fisioterapeuta não recebe. Não recebe treinamento de dinâmica de atendimento. Ele é jogado no estágio, vai lá e ele começa a replicar o que o outra pessoa fazia e assim por diante. Ele não treina a avaliação, ele não fica... Alguém faz a avaliação de um paciente, ele não fica em outra sala assistindo essa avaliação, não treina essas dinâmicas. Então, lá é muito importante o treinamento. E aí o que ele traz a maneira que você escuta o paciente é assim. Porque todo mundo vai falar assim, eu escuto meu paciente. Uhum. Mas você recebeu treinamento para isso? Tem uma maneira de fazer isso. Né? A escuta ativa tem uma maneira de ser feita. Então, tudo que ele passa é um treinamento de dinâmica de atendimento. Que esse treinamento deve ser muito foda, entende? E é a percepção do que ele vai extrair daquilo. É que pode parecer simples, mas quando você faz uma reflexão um pouco mais profunda, você vê que a gente não tem isso. A gente intuitivamente faz isso. Mas aí você tem o ponto de quem vai fazer isso profissionalmente e quem vai fazer isso intuitivamente. Intuitivo, ele vai te levar até um limite. Profissionalmente, ele vai fazer que você tenha, de fato, uma maior assertividade. Vai extrair melhor informação para poder ser mais assertivo, né? Eu aprendi isso estudando dor. Porque depois que eu comecei a aprender a estudar dor, a minha primeira avaliação, o paciente fala muito mais e eu quase não falo, eu vou anotando. Eu lembro até que minha esposa estava na sala do lado e ela falou assim, caramba, você quase não falou. Não é? Eu falo porque tem mas é um treino, tem um treino pra você fazer isso, né? E antes não, antes eu estudava dor e o que eu queria saber? Eu queria saber sobre a dor da pessoa, então eu perguntava um monte de coisa, certo? Se eu pergunto, o que ela vai responder? Só o que eu perguntei. Vai ser intuitivo, né? E normalmente as perguntas pra você confirmar a dor de alguém é aberta ou fechada? Geralmente pergunta fechada. Você não faz pergunta aberta. Mas qual que é a melhor opção? É pergunta aberta para que ela te conte e você possa depois contextualizar a dor na vida da pessoa, né? Aproveitando essa parte de comunicação, então, de forma geral, pelo menos na minha experiência, idosos gostam bastante de falar. Mas eu até pergunto isso para você, até onde você consegue entender que aquilo já não está sendo mais relevante para aquilo que você precisa e também, a gente falando de uma forma profissional, a gente tem tempo, né? A gente tem outros pacientes para atender. Como gerenciar isso sem ser, sei lá, indelicado ou não perder a confiança do paciente? Tem alguma forma de você perceber isso? Eu, conforme a minha experiência, ao longo dos meus atendimentos residenciais, domiciliares, centros, eu fui elaborando a minha própria avaliação. Eu fui vendo o perfil da minha população que eu atendia e eu fui direcionando questões que sejam pertinentes para aquele caso. É que muitas vezes ela vai contar lá de quando ela nasceu, que tinha vizinha, que não sei o quê, né? E também como que a gente não vai ter escutativa, como que a gente vai interromper um paciente que no meio dessa informação pode ter alguma coisa. Pode ser algo útil. Então, acho que
a educação em dor, tratamento fisioterapêutico na dor e na pessoa idosa, se a gente tiver a escuta ativa, de entender, e eu sempre falo da empatia e da compaixão também, que são as soft skills que o fisioterapeuta tem que ter para se tornar um fisioterapeuta diferente. Qual que é a diferença da empatia e da compaixão? A empatia, o Rafa vai me complementar, né, Rafa? A gente sempre conversa e discute sobre isso, que é muito legal, porque a empatia, eu sei que tu tem um problema e eu entendo o teu problema e tá tudo bem, mas a compaixão é quando eu me coloco no lugar do João Mendes. Eu jurava que era o contrário. A compaixão, Também jurava que era o contrário. eu sinto a tua dor e eu quero resolver ela contigo. E aí a gente começa a Era ser lutar. empático. Empatia é eu entender tua dor, eu aceitar a tua dor, mas o problema é teu. Caramba, que legal. É isso mesmo, Rafa? Tem uma parte um pouco mais complexa do entendimento do conceito de empatia e compaixão. Empatia é você também se colocar no lugar do outro, mas você enxerga pela lente do... Você se coloca no lugar. Então você fala, eu gostaria que fosse assim, se eu estivesse no lugar dele. E isso não funciona. Porque o que eu gostaria que fosse feito no lugar dele não é sobre ele. E sim sobre o que eu gostaria. Então a gente... Mas assim, já tá muito bom. Porque a gente não Já tem... é o início. Já é um começo. Já é um começo. Vamos validar a empatia. A empatia é importante, tá? Mas a compaixão é uma evolução. A compaixão, e eu aprendi isso com psicólogos mesmo, vendo-os trabalhar. E aí eu vou lá e pergunto, mas por que você fez isso? E eu vou dar um exemplo incrível, que foi muito recente, que eu lembrei agora. E a compaixão é ter essa habilidade de fazer pelo outro aquilo que ele precisa que seja feito, porque é o certo, porque ele gostaria, pela ótica dele. Então, assim como, por exemplo, para mim talvez não faça sentido algum tipo de confraternização em qualquer etapa da minha vida, e quando eu não puder tomar essa decisão de não confraternizar e eu estiver num lugar de moradia coletiva, por exemplo, vai ter alguém sensível que vai falar assim, o Rafael não gosta de comemorar o Natal. Então a gente não tem por que inserir ele nas confraternizações de Natal, porque ele não gosta. Eu amo Natal, tá? Natal é uma coisa que eu não abro mão. Mas tô dando Como um é exemplo. que a gente vai confiar no Rafa agora, gente? Por quê? Eu não Ele gosto não do Natal. gosta de Natal, velho. Você tem coragem? O Papai Noel. Eu amo Natal. Inclusive, tem rituais de Natal que eu lembro com muito cuidado, porque lembra da minha avó, que já partiu, que é um dos motivos de eu ter feito físico, ela tinha Alzheimer, e aí isso preservou na memória da minha mãe. Então, assim, pra mim, o Natal é algo que talvez não seja para o outro. E aí, num ambiente, por exemplo, né, de moradia coletiva, como um residencial, vai ter esse cara que odeia o Natal, como o Ricardo, vai ter o cara que valoriza muito, como eu, né, e que tem lembranças que precisam perpetuar. Todo e aí... Natal eu vou ter que ligar pro Rafa agora. Vai, né? E isso é empatia e compaixão. A compaixão é você fazer pelo outro aquilo que é certo, pensando na ótica dele, né? E não porque você gostaria que fizessem com você. Mas aí, a maneira que vocês estão falando, você tem que ter uma convivência com a pessoa. Porque tem duas opções. Ou você pergunta, ou você tem convivência. Porque senão é muito difícil, né? Porque normalmente você fazer o que a pessoa... É difícil você entender o que a pessoa quer. Talvez nem ela sabe o que ela quer. Né? Então você tem que ter muita convivência com essa pessoa, ou você tem que realmente perguntar. Agora, uma coisa importante do que o João falou, quando as pessoas normalmente se dispersam no assunto, o bacana é você, quando ela finalizar ou quando ela der uma brecha, você fala, putz, muito legal. Mas voltando no que você falou no começo, e aí você chama ela de novo pro assunto, entendeu? É uma maneira sutil de falar, porra, atrapalha a minha uma maneira educada. Mas normalmente a avaliação ela demora muito mais tempo por conta desse processo de que você tem que deixar a pessoa falar e tudo mais. E às vezes o que ela vai falar é útil. E mesmo que ela tá floreando ou tá indo longe, a gente precisa daquela informação. Mas é complexo. Por isso que eu gosto de fazer avaliação ao longo das intervenções. Porque tem momentos, por exemplo, que eu necessito de uma intimidade, de um vínculo, para saber uma informação importante do meu paciente. Que ele não vai se abrir para mim nesse primeiro momento. Mas quando eu der confiança para ele, quando ele estiver mais vulnerável comigo, ele vai conseguir contar informações que talvez mude totalmente o meu plano terapêutico, totalmente os meus objetivos, que talvez a necessidade que a família dele me chamou lá já não é a mesma necessidade que o paciente idoso quer. E hoje o idoso, né, a gente estava falando da família, do ambiente, mas o idoso ele é mais ativo do que nunca dentro desse processo. A gente já vê uma nova população idosa vindo aí, com escolhas, com autonomia com a questão mental, né, questão cognitiva, enquanto com a independência a questão motora, e ele conseguindo já na Austrália, voltando ao tema da Austrália, 65 anos
é considerada pessoa idosa, enquanto que no Brasil 60. E essa diferença é muito marcante por todos os fatores de diferença no país desenvolvido e subdesenvolvidos. A tendência é que, com o passar do tempo, será considerado idoso pessoas mais velhas, mais longevas. Exatamente. Então, daqui a pouco a gente vai estar tendo uma mudança de conceitos. Daqui a pouco... O idoso vai ser de 70 anos, 75. O nosso próximo podcast, que 3, 6 meses, 1 ano, a gente já pode estar falando que o idoso no Brasil pode ser a partir de 65, enquanto na Austrália com 70. É um aumento da expectativa de vida que a gente tem visto a cada índice do BGE, por exemplo. Para pensar, eles já têm mudado isso de forma indireta, né? Quando eles falam a idade de aposentadoria. Exato. A minha mãe hoje final, tem 59 anos. Eu não consigo perceber que ano que vem ela vai ser uma pessoa idosa e tratar ela dessa forma. Até porque a gente não deve tratar diferente, né, Rafa? Então, agora, esse é um ponto que todo mundo começa a julgar a partir de 60 anos, que chegou à melhor idade, chegou à terceira idade, mas não. É apenas mais uma pessoa que está vivendo tão bem, ou se não melhor, do que a gente. Eu conheço muito idoso atleta, que tem muito mais capacidade cardiorrespiratória, física, funcional do que eu. Acho que a gente fala da Silvia toda hora, né? Mas a gente entrevistou a Silvia, não sei se vocês viram, tem 79 anos. Nossa, cara. Anos. Faz 240 quilos no leg press. Vai bem. Muito bem. E esse foi o exemplo que nós deveríamos seguir. Eu nem faço leg press. Ele falou 200 e quanto? 40. Eu falei, que será? Mas que é muito? nem o leg press eu faço leg press. Eu faço agachamento com o peso do meu corpo. É bastante. Caraca, você perguntar um negócio antes. Você falou do aumento da expectativa de vida, mas o quanto que está aumentando a expectativa de vida, mas com uma qualidade de vida também? Aí a gente entra naquela frase famosa, né? Não importa a gente aumentar os anos se não der qualidade de vida, se a gente não viver bem esses anos que a gente ganhou, né? Mas esses anos que a gente está ganhando, a qualidade está acompanhando de fato? O que a gente tem atualmente é um aumento, sim, da expectativa de vida crescente, por conta das transições, né, que aconteceram. A pandemia teve um impacto na expectativa de vida, mas não mudou o curso, porém piorou a qualidade de vida. Então, há uma expectativa de pior qualidade de vida, inclusive pós-pandemia. Então, a gente pode afirmar já que teremos mais idosos dependentes em diversos níveis por conta... E aí não estou falando da sequela do Covid, eu vou além. Né? Vamos pensar no biopsicossocial. O tempo de isolamento, as perdas irreparáveis que sofreram, que não teriam sofrido se não tivesse tido a pandemia, o tempo que ficaram inativos, as quedas que sofreram porque ficaram inativos, as conexões sociais que perderam, as oportunidades de estresse social que se deixou de realizar por conta da pandemia. Então, tudo isso tem um impacto no perfil do idoso, mas não quer dizer que ele vai viver menos. Porém, vai aumentar o risco de ele vivenciar situações onde ele tenha risco de perder funcionalidade antes do que perderia. Um exemplo é minha avó. Né? O meu avô faleceu por conta do Covid, pelas sequelas do Covid. 4 meses depois que ele teve Covid, ele veio a falecer, que Deus o tenha. E minha avó entrou num processo psicológico muito ruim, que até hoje já está um pouquinho melhor, mas desenvolveu outros problemas que não teriam desenvolvido se não tivesse acontecido esse tipo. E eu acredito que ela vai ter o mesmo quantidade de longevidade do que já é esperado, mas a qualidade já não é tanto quanto poderia ser. O projeto que me levou para a Austrália foi exatamente isso, usar um banco de dados, em torno de 2.000 pacientes no hospital, para entender 2, 3 anos após a pandemia como estão esses pacientes idosos. E aí a gente descobriu que mais do que a sequela motora é a questão psicológica, pelas perdas, pelo estresse e por todos os problemas da dificuldade da socialização. A gente vê hoje pessoas jovens que já não conseguem socializar da mesma maneira devido à pandemia, né? E a gente nem entrou em outros conceitos de estilo de vida, por exemplo. Os nossos avós, por exemplo, viviam lá no Rio Grande do Sul, na minha realidade, viviam no interior. Então, era tudo mais alimentação natural, atividade física de ir para a roça, voltar da roça. Não, todo só mundo ir no supermercado e na padaria a pé. Não tinha estresse com trânsito. Tira o carro da garagem para fazer isso. Exatamente. Não tinha trânsito, não tinha quantos... Quando não pede o iFood. Exato. Fatores ambientais, aí, poluição, que os nossos avós, por exemplo, no interior não viveram e que essa nova geração vai começar a viver. Então, eu acredito muito que a fisioterapia é o ponto de virada disso tudo. Que não é fisioterapia a partir dos 60, 70, 80 anos, quando os problemas já estiverem estarem começando. Mas sim, desde o processo de envelhecimento e a partir dos 40 anos. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Ao passo que a sua mãe não vai
dormir com 59 anos jovem, adulta, e acordar idosa, que essa é a teoria. A gente não pode mudar, porque ela não vai. Não é que ela dormiu adulta e acordou idosa. É quando fecha 60 anos. Mas terá um dia que ela vai dormir e quando acordar vai ser um risco eu subir numa escada para pegar alguma coisa no alto. Como lidar com essa dualidade? Mas a gente não está falando de um dia para o outro, né? Essa perda funcional vem de muitos anos, mas talvez tenha algum momento que fica mais agravante, né? Uma queda, pode ter um episódio aí que vai estar alterando, ou uma comorbidade, uma pessoa que tem um problema vestibular que vai estar alterando o equilíbrio e ela não vai conseguir estar realizando as mesmas atividades. Então, acho que dentro de tudo isso, hoje a gente falou muito de equipe multiprofissional também, de todos os profissionais estarem alinhando, não deixarem acontecer uma queda, algum problema, mas sim já estar todos alinhados, tentando prever esse problema. Eles apresentaram hoje no congresso, inclusive, escalas que tu consegue, uma escala de fragilidade, tu consegue entender se o meu paciente ele é frágil, pré-frágil, se ele é robusto. Com agilidade. E o quanto isso, né, já vai levar ao risco de mortalidade ao nosso paciente. Então, hoje com a minha mãe, por exemplo, com 59 anos, eu já consigo fazer uma estratificação de risco com ela. Então, não é quando ela se tornar idosa com 60. Mas, assim, a gente está falando até dos 50 a mais hoje, já preocupado com todo esse processo e com os riscos que vão acontecer. Cada ano mais, a gente sabe que o processo de envelhecimento vai levando mais consequências. Eu quero acrescentar algo, porque eu achei muito sensível a sua pergunta, justamente porque concordo com o Murilo de que não é um marcador etário, né? Você não acorda, né, idosa aos 60 já arqueada, né, e fala, pronto, agora tem o risco de queda. Não, mas muitas vezes a virada de chave na pessoa idosa é de um dia para o outro, sim. E aí vou dar um exemplo da minha mãe, eu sei que ela vai assistir o podcast, então ela sabe que te amo, mãe. Mas esses dias, minha mãe tem 68 anos, eu cheguei na casa dela, na correria do lançamento do meu curso, tal, fui lá menos vezes naquela semana. De repente, eu cheguei lá, ela tava, vou pegar não sei o que pra você levar. E tamanho é mãe, né? Não fui lá uma semana, já tava com uma cesta de mantimentos pra eu levar pra minha casa. E aí ela foi pegar as coisas e tal, e de repente eu só vi ela sacar um banquinho que eu nunca tinha visto, um banquinho, assim, um risco de queda terrível, um banquinho uma base super estreita. Assim. Mochinho. Pegou assim, só faltava ter rodinha. Madeira, Aí ela pegou o banquinho, que foi tão rápido que eu nem vi de onde ela tirou, subiu no banquinho, subiu e aí pegou um negócio no armário assim, falei, mãe, que esse banco? Ela, seu pai te fez pra mim, piorou, né? Porque meu pai faz tudo e lá, meu pai é marceneiro, então tudo que é de madeira e o que não é também ele faz sei, ele é maravilhoso. Aí ele fez o banquinho pra ela subir, eu falei, mas uma semana que eu fiquei fora, né? Falei, pra que esse banquinho agora? Eu falei, porque aí eu não preciso de ajuda pra eu subir, pra pegar as coisas que tá lá em cima. Isso me trouxe uma percepção de que a autoeficácia, de que ela não consegue mais fazer aquilo sem risco, né, deu um sinal que trouxe para ela uma tomada de decisão de achar um adaptador para não depender. Mas isso já sinalizou para todos, porque, né, vivemos numa comunidade, numa família, de que algo mudou. E aí a mesma coisa aconteceu, por exemplo, na determinada época, onde ela estava com uma lesão no ombro, e aí por causa da lesão do ombro, ela não conseguia ir no mercado sozinha, porque não conseguia pegar as coisas. E se a gente olha com sensibilidade, além dos dados, por isso que eu acho que a gente arrasa. Porque você vai com números e aí eu vou naquilo que não dá para medir também. Né? A gente precisa medir o que dá para medir para apresentar os resultados. Mas também precisa saber acolher aquilo que não dá para medir. Né? Então, e aí quando é com a nossa família é muito mais difícil. Né? E aí eu refleti sobre o que significa ter o banco. Né? O banco aumenta um risco, mas piora outras coisas, não ter o banco. Né? E aí eu chamei meu irmão e falei, vamos descer as coisas lá da prateleira, colocar mais para baixo. Porque assim, esses são os facilitadores possíveis. E eu acho que não dá para abrir mão de validar isso. Né? Olha, percebi uma diferença, acho legal cuidar. Né? E aí a gente tem que criar os intermediários e é difícil. Então, por exemplo, teve um período onde ela não queria dirigir à noite. E aí, ok, mas não precisa ficar em casa, pode chamar um Uber. Mas para chamar Uber, tem que... Não, aí a senhora aprende a chamar, eu te ensino. Porque eu não preciso chamar também. Tá vendo? Tem vários intermediários possíveis. Eu não preciso partir do momento que ela não quer sair mais à noite pro, né, não sai mais nunca mais e só sai de dia. Não. Aprende a chamar Uber. Baixa o aplicativo. Cadastra o seu cartão. Né? Então, eu acho que encontrar isso é um desafio. A família precisa de ajuda. Mas a gente não sabe como é. Né? Dormir de um jeito e acordar de outro. Porque, na verdade, é a virada de chave que aconteceu.
E o quanto uma palavra, né, maldita pode alterar a vida de um paciente nosso. Por exemplo, agora, quando o Rafa disse que se ela não fosse capaz para poder dirigir, ela não iria dirigir nunca mais. Então, um placebo às vezes ajuda positivamente, enquanto nocebo negativamente, né? Quantos pacientes nossos a gente fala, o senhor não pode ir até a cozinha, senão o senhor vai cair. Quantas vezes a gente ouve isso na fisioterapia? Chama-se iatrogenia da fala. Exatamente. Esse é o conceito. Então, quantas vezes a gente fala algo para querer proteger o nosso paciente? Idoso não pode subir escada, dobrar a coluna, vai acabar com o joelho. Isso é péssimo, isso aí, né? E seu joelho tá osso com osso. Já recebi muita paciente dentro de clínicas com indicações de que ela não poderia mais dobrar o joelho pela artrose, pela artrite. Se ela dobrasse o joelho, ia doer. Aí eu perguntei, é mesmo? Aí a gente vai naquelas questões pontuais. Mas então, como a senhora chegou até aqui hoje? Para eu entender como que é a sua mobilidade. Não, eu vim de carro, eu vim dirigindo. Eu falei, mas a senhora veio sentada no carro. Assim, ó. Não, só para entender. A senhora veio sentada. Como que a senhora vai ao banheiro? Como que a senhora está sentada aqui comigo? Então, um cuidado com as orientações que a gente dá, né? Claro que eu não vou colocar ela, expor ela um agachamento, sendo que ela tem medo e receio desse movimento ainda. A gente quebra essa cinesiofobia aos poucos, progressivamente, né? É que se for mostrando muito os benefícios. Se for muito forte, você tem um problema que chama assim, backfire effect. Se ela fala assim, olha, eu fui orientado que eu não posso dobrar o joelho, que pode causar dor. Você fala, não, tudo bem, senta aqui pra conversar comigo. Ah, dobrou! Tá ligado? Às vezes isso causa uma... Não, foi uma brincadeira, mas causa um efeito de tipo, atrito, você não tá acreditando em mim, então quer dizer que o médico tá errado, quer dizer que tudo que eu passei até aqui era mentira. Então, isso que você falou é muito importante. Tá menosprezando o meu problema. Total. Tá falando que eu tô louca, que é da minha cabeça? Então você tem que fazer isso muito gradativo. Tem treinamento pra isso também. Exatamente. A gente faz por instinto, por experiência, né? Por vir de muitos anos atendendo a pessoa idosa e saber quando cortar o assunto ou quando dar continuidade ao assunto que pode ser ou não importante, como o João perguntou antes. E é uma questão de feeling também, né? É tu saber quem é o paciente, o familiar, o ambiente que tu tá para saber como tu te posiciona ou não. Uma coisa que eu queria saber porque tudo que a gente está falando até agora, como o próprio Ricardo sempre diz, a gente tem o privilégio da nossa realidade, né? Num país tão gigantesco como nós temos, né? Não estão nem falando do mundo, só falando do Brasil. Às vezes isso não é acessível para todo mundo, todas essas informações, e nem todos os profissionais, em todos os locais têm equipes multiprofissionais, que a gente fala tanto, né? Por isso da junção de tantos... que eu tô indo por todo o Brasil com curso. Olha só, isso é muito bom, isso é muito bom. Mas assim, apesar de você também poder estar levando o curso para mais e mais profissionais, ainda não consegue atingir um país inteiro. Eu queria saber se vocês sabem trazer essa informação de alguma forma, se teve até no congresso ou por toda a parte de pesquisa que vocês têm. Existem políticas públicas próprias para poder fazer esses identificadores? Porque tudo que você falou, por exemplo, da sua mãe, da sua mãe e todos os casos que a gente vem relatando, são coisas próximas ou de pessoas particulares. Sim. Né? Então fica mais fácil de identificar isso com a convivência e essa pessoa não pagando por isso, digamos assim. Existem políticas públicas voltadas para conscientização realmente eficazes ou ainda falta muito para chegar num patamar melhor? Existem políticas públicas que precisam melhorar, né? Então a gente tem já muito bem estabelecido em estatuto, né, da pessoa idosa que a assistência precisa ser personalizada em formato de equidade para que todo mundo tenha aquilo que precisa na medida que precisa, né? Inclusive, mas o conhecimento precisa estar disponível para todas as pessoas. E a gente tem uma barreira de um país desigual, principalmente relacionada com a educação. Algumas iniciativas, né, e aí isso é constantemente apresentado, aliás, acho que anualmente, pela Organização Mundial de Saúde, em formato de estratégias, né? Eles lançam anualmente um manual de estratégias. E o último manual, e aí os manuais têm temas, né? O último manual foi sobre o idadismo. Porque muito daquilo que não chega de informação ou daquilo que está errado vem do preconceito daquilo que se espera. Idadismo é o preconceito em relação à idade? Isso, o idadismo, preconceito com relação à idade ou faixa etária. E não é necessariamente só com pessoas idosas, não. Tá, pode ser. Pode ser aquela fala horrorosa, tipo, tá naquela idade, fez 17, aquela idade. Isso é idadismo. Né? Porque não aborrecência. Exatamente. Isso é reforçado com o tempo, né? A gente não percebe. E aí uma iniciativa de minimizar os problemas das pessoas em fase, inclusive, adulta, considerada idosa no Brasil, né? Acima de 60, por exemplo, é educar a sociedade. Como educa a sociedade? Crianças. Precisamos falar de envelhecimento para as crianças.
Precisamos falar sobre convivência intergeracional. Por quê? Porque vai precisar. A gente vai conviver mais tempo com os idosos. Ponto. Você gosta ou não, você vai, daqui a alguns anos, em cada ambiente que você tiver, de 5 pessoas, pelo menos 2 serão idosas. Então, se você não for ainda uma delas, você precisa aprender a se comunicar, a se comportar, a se comunicar. E aí isso é uma mudança que leva muito tempo. Mas assim como eu sempre digo, né, o preconceito se reforça com a oralidade, a repetição, os bons hábitos também. Então, essa é uma grande iniciativa, investir em educação. Mas aí quando a gente fala de investir em educação para falar de envelhecimento, você já pensa o quê? No idoso em si, né, a pessoa idosa e quem cuida. Um filho que talvez até seja idoso também. A gente nunca pensa no resto, né, na família, nos ambientes. Por isso que agora tem outras iniciativas. O hospital com selo de amigo do idoso, né, porque já é um lugar onde a pessoa idosa, quando está hospitalizada, olha, bate o olho e fala que eles têm um olhar diferente para mim. É um olhar para o que eu preciso, não é um olhar diferente. Me expressei mal. É um olhar para o que eu preciso de verdade. Né? Isso precisa de processos. Né? E aí a gente tem dificultadores, que são as políticas públicas difíceis de implementar, como se deveria em todos os lugares. Mas o programa existe. Até uma pergunta, talvez mais uma opinião pessoal sua. Não lembro se foi no episódio 45 ou 46. Fiz as contas aqui. Eu não sei nem que episódio nós estamos, né? Mas... Foi no episódio que o Daniel e a gente vai acreditar nele, né? Isso. Ele falou. Depois a gente deixa aqui na descrição se for o caso. Acho que foi no 45 ou no 46. O Daniel Alveno veio até aqui, né? E falou de um projeto que tem na Holanda a partir de 70 anos, foi isso? Isso. Uma pessoa, quem tem acima de 70 anos poderia solicitar ao governo, que é uma pílula do suicídio. Pelo menos foi assim que apelidaram. Então, se a pessoa não quer mais ver, por qualquer motivo que seja, tá tudo certo. Mas a justificativa para esse projeto é para não haver tanta oneração do sistema público por conta da longevidade, por causa do aumento da expectativa de vida. É um projeto, isso não foi aprovado e acredito que nem seja. Né? Mas por que é tão difícil implementar política pública, principalmente para idoso? Porque a gente vê para outras áreas, para outros setores funcionando, umas bem, outras não tão bem, mas indo. Mas na do idoso é tão difícil. A opinião própria agora de vocês. Porque aí pode continuar. Os desafios, vou te complementar. Os desafios da longevidade são muitos. E estamos aprendendo. Aí a aposentadoria também, né? Sim. Não é só relacionado... É um sistema quebrado, né? A oneração do sistema público de saúde, mas também aposentadorias. A implementação é desafiadora porque os desafios são muitos, né? Então, e aí a gente estava lá hoje falando de síndromes geriátricas. Agora já não dá mais para falar só de síndromes geriátricas, porque são 7 só, né? Só que cada uma delas tem desfechos e desdobramentos muito difíceis, né? E aí eu achei incrível hoje que, pela primeira vez, eu vi num congresso que declínio funcional é desfecho. E não algo que acontece entre uma coisa e outra, né? Como um intermediário. Então, declínio funcional foi classificado como algo que acontece porque aconteceu alguma coisa antes. Então, não é uma coisa que aconteceu do nada. Né? Então, a gente está indo para esse caminho. E aí, quando você... E nenhum idoso morre, né, Rafa? Pelo Alzheimer, pelo Parkinson... Sim. Ou pela doença em si, pelo CID que ele tem. Mas ele vai morrer exatamente pelo declínio funcional, pelas alterações ao longo do tempo e não pela doença e diagnóstico que ele tem. Isso aqui é muito importante a gente enfatizar. E para entender a dificuldade, de fato, de implementar política pública para a pessoa idosa, a gente precisa ver o que a gente tem. Né? E aí, além da dificuldade política mesmo, né? de entrar-se num consenso daquilo, precisa se educar. Ainda. A gente nunca vai conseguir implementar boas políticas públicas se a gente não respeita o idoso de verdade. E a sociedade não respeita o idoso. A sociedade ainda vê o idoso, brasileira pelo menos, ainda vê o idoso com muitos estereótipos e com algo que não... Como um fardo. Sim, é outro estereótipo, nem ia falar disso, mas bem pontuado. Vê o idoso como um fardo, vê o idoso como algo que não quer ser. Como se você tivesse a opção, né, de não se tornar. E aí chega a opção, né, uma pílula que te dá... e aí tô sendo irônico para complementar o que você disse, né? A solução, será que é uma solução? Porque ela pode resolver o medo que alguém tem de ficar velho, de dependente, seja lá o que for. Mas não resolve o preconceito. Porque no final das contas, quem toma porque tem receio de se tornar algo que não necessariamente precisa se tivesse mais informação. E que não se preparou também, né? Poucas pessoas se preparam para
para a velhice, para ser um idoso longevo. Eu digo financeiramente e também fisicamente, né? Na Austrália eles têm um projeto agora, trazendo novos projetos, novas ideias, que talvez se torne uma política pública no Brasil. Mas é uma política pública australiana? Sim. Então, se a pessoa idosa, por exemplo, ela não tem condições de se manter, o governo vai proporcionar tudo isso a ela. Mas, se ela tem seus bens, ela tem um valor na conta, que talvez eu esteja exagerando aqui, foi o que me contaram, em torno de $200 mil, essa pessoa eles calculam quantos anos ela consegue se manter com uma vida digna, né? Fisioterapia, com alimentação, com uma casa, com água, com luz, com tudo. Se não, aí sim o governo pode auxiliar desde faxineira, jardinagem, cuidador, alimentação. O governo vai proporcionar isso a ela. Hoje os residenciais na Austrália estão lotados, então para o governo é mais barato o governo auxiliar a pessoa idosa. Eu sei porque eu conheci alguns idosos que têm esse auxílio, do que ir para um residencial que se torna muito mais caro, pelo fato de que tem que construir o residencial, tem que dar uma educação, um treinamento para a equipe, um suporte. E isso é ainda é um projeto a longo prazo. Hoje a gente vê na Austrália, próximo onde eu morava, da minha casa, já tinha as casas de português. Retirement, que é o casa para envelhecimento, como se fosse onde o idoso vai morar. Residência assistida. Isso, um residencial que suportasse com acessibilidade, como se fosse uma vila, ali com uma enfermeira, com um fisioterapeuta, com todo mundo à disposição para aquele bairro preparado. Então é hoje o que a Austrália tenta organizar nos seus subúrbios, que tenham espaços como esse, porque está crescendo muito rápido, exponencialmente. E as políticas públicas que no Brasil são muito bem descritas, né? Que daí a gente traz os conceitos do SUS de humanização, integralidade, multidisciplinaridade. A descrição é linda, né? Mas quando a gente vai para a prática, é um volume muito alto de pessoas, não só idosos, e poucos profissionais para cumprir essa demanda. E a aplicabilidade também tem a ver com lidar com todos os problemas ao mesmo tempo. Então, ainda de que não vai dar para prevenir todas as doenças em todo mundo, precisa aprender a gerir, porque a gestão mesmo, inclusive financeira, da dependência. Então, a gente gasta muito ainda com a dependência. E quando eu falo dependência, é o cuidado de longo prazo, de longa permanência, no caso. E todos os gastos que se tem ao longo da vida e por muito tempo de alguém que tem uma doença crônica ou neurodegenerativa, por exemplo. E aí a gente ainda está enxugando gelo no sentido de que precisa resolver as duas coisas ao mesmo tempo. E o processo de envelhecimento já está atrasado, porque a gente não se preparou financeiramente, como a questão da aposentadoria. Pode falar. É engraçado quando a gente começa a falar sobre fisioterapia, sobre gerontologia, sobre residenciais de idosos, a gente acaba comentando onde a gente vai sobre isso. Hoje eu estava vindo para São Paulo de carona. É verdade. E aí o motorista era engenheiro, falou, o que tu faz? Eu falei, não, sou fisioterapeuta, tenho experiência. Fui contando um pouco da minha história. Falou, de carona, como assim? Eu vim de carona com... Você estava na estrada? Não. Eu botei o dedinho para fora. Existem alguns aplicativos que facilitam o nosso transporte, né? Para ser mais rápido. Eu te avisei. Eu tô aqui restrito, me cuidando, mas eu deixei pra ele chutar essa. Né? Cara, vim de carona, entendeu? Eu botei a minha mini saia, cheguei na beira da estrada. E aí foi muito rápido. Aí o primeiro caminhoneiro parou. Em 2 horas eu tava no congresso. Fiz um pit stop antes. E ainda não precisei pagar em dinheiro. Melhor de tudo. Aí o que você faz? Sell my body. Vamos pro próximo etapa. Próximo top. Cara, sabe o que falta pra vocês arrasarem? Você falou, a gente arrasa. A mini saia. Não. Falta você ter uma meia com a cara dele, ó. Ai, meu Deus. Mentira, cara. Sou eu. Não, realmente. Essa aqui eu deixo você colocar aqui em cima, tá de boa. E a minha aqui, ó. Olha nós dois aqui, ó. Mentira, é um pé de cada um. Vou terminar assim cara, o podcast. Essa meia não vi no teu Reels do Instagram ainda, cara. Tem que usar, porque eu tava esperando pra cá. Não, eu tirei foto até pra postar no Instagram pra você colocar. Queria nos surpreender hoje, né? Não, peraí, mas vamos agradecer a Priscila Cairo, lá do Rio de Janeiro. Valeu! Pessoal de Paralisia, fisioterapeuta, que deu pra gente de presente. Na verdade, ela deu, ó, essa aqui pra mim e essa aqui pra ele, só que a gente trocou. Fez todo com
com cada um. É outra coisa agora. No Como podcast- como tu explica isso pro teu paciente? Oi? Ah, cara, eu sou uma eterna criança. Esse que é o lance aqui. Cara, Muito bom. se vocês verem cada Incrível. puxada, cada gancho que ele dá pra mostrar as meias dele em cada episódio, Eu vejo. Eu acho que ele fica esperando só o momento dele pra aparecer a Então, menina. acho que tiveram só 2 que eu esqueci, né, cara? acho que foram 2. Hoje foi muito corrido também, acho que eu vou esquecendo Foi. alguns. Bom, o que a gente não esquece é que, primeiro, foi uma honra tê-los aqui. Cara, foi muito bom mesmo. E nós nunca encerramos o podcast. Acho que o Rafa já sabe, que ele já Sim. participou. Quando ele participar do terceiro, ele pode pagar um boleto nosso. Não duvido, não duvido. Mas vocês que encerram. Então, primeiro a gente agradece demais. Foi um papo que era infindável. Né? É até ruim encontrar um gancho pra gente finalizar esse papo, mas esse era tudo deve acabar uma hora, né? Então agora vocês podem finalizar olhando ali para aquela câmera. Passa. E aí, Mas já estendo também um convite, não só pra terceira vez, mas pra segunda vez o Murilo, quando você estiver por aqui em São Paulo, avisa a gente. Será uma Que honra. vai ser um prazer recebê-lo pra gente aprofundar cada vez mais. agora, Com certeza. chique, né? É quando você tá falando e confunde palavra em inglês, né? Não, isso aí é Não, sensacional. fala. Você acha que confundiu? Ele falou, eu tava na Austrália. Não, mas eu entendi. Hey, friend, porque terrible. Eu não consigo achar essa palavra ainda. porque não, é tipo saudades. Não tem tradução. Não tem como explicar, né? Eu tava... Se eu falar pra ti que é uma... Eu tava na highway. Mas não é a mesma coisa. Olha ele, você viu? Eu tava na highway. Aí, Sell my body. sell my body. O que você faz? Sell my body. By the highway. Give me a ride, please. Rapidamente, até antes de vocês derem as palavras finais, se vocês quiserem falar do projeto que vai rolar em maio, né? Explicar pro pessoal. Boa. Então nós estamos com 2 grandes projetos, né, Rafa? Uma continuação de 2022 e 2023. 2022 a gente teve nosso primeiro curso de reabilitação funcional idosos, juntamente com o Físio do Idoso, no qual ocorreu no espaço Físio do Idoso. Então o curso é mais do que um conhecimento teórico prático, mas uma experiência, né? Sim. Estar dentro do espaço Físio do Idoso hoje, utilizar as ferramentas, os recursos, entender um pouquinho de gestão, já é um diferencial desse curso, bem como após o almoço, nesse novo desenho do nosso curso, a gente vai estar indo para o Residencial Bem Viver. Então é 3 em 1, né? É a reabilitação funcional idosa, a experiência de um espaço preparado para idoso, para atendimento à pessoa idosa e ainda o entendimento de um dia a dia de uma rotina de um residencial de idosos. Então, dia 18 de maio, eu nem sei se a gente deveria estar divulgando, né? Porque a gente está com 2 vagas, Vai divulgar. mas a gente tem a turma Aqui, 2. A gente tem a turma 2 em dezembro, então, se caso, quando você estiver ouvindo, a gente não, infelizmente não tiver, ou felizmente, não tiver mais vagas, Já entra a lista de espera já pra entra próxima. para dezembro para nossa turma 2. Boa. E aí você vai falar da batalha ou eu falo? Pode falar. Além disso, então, do sucesso que é esse curso e da oportunidade de encontrar presencialmente as pessoas e trocar, além de todo o conhecimento de físio, idoso, é o networking, é contar com a gente e é onde a gente também faz parcerias. Isso é muito legal de falar. Então, o curso é para isso também. No último curso, inclusive, já a gente adquiriu alguns diamantes, Sim, né? O Rafa, principalmente. Garimpei uns diamantes e estou sempre disposto, que é uma boa oportunidade de ver as pessoas no seu melhor momento, né? E além disso, também deixamos para anunciar especialmente aqui, não falamos disso ainda em nenhum outro Olha lugar. só que honra, rapaz. Que só. isso? Eu sou ansioso, tá? Foi muito difícil. Foi muito ficar, difícil, ficar é. me segurando. Daí você voltou do Brasil, quer fazer tudo, nunca vi, calma. Vamos fazer a segunda temporada da Batalha da Geronto, que foi um projeto autoral que nós fizemos, foi no ano passado, né? Foi em janeiro de 2023. Ó, sou péssimo com datas. Esse ano eu vou ser time Murilo. Por Da favor. última vez eu fui time Rafael. Então eu vou pro seu lado, Rafa. Já comigo. Não, você tava contando Fechou, pra Dessa vez eu vou com o então. Murilo. E digo mais. Você viu que ele perdeu, né? Tudo bem, Não, mas... tudo bem. Não, Você mas gosta de perder, então, né? Não, agora é a como você revanche. gosta de Agora ganhar? vai ser a tô revanche. Você acha que habituado. você vai ser o Michel Teló pra sempre? Não. Inclusive, Alguém vocês vai. estarão ao vivo com o podcast. Fica aqui o convite para que vocês estejam nessa batalha, que será Vou explicar. híbrida, né? Exatamente. Essa é uma evolução do projeto, que foi um sucesso. E nós fizemos 350 inscritos no primeiro. 350, né? Caramba. E conseguimos num episódio 150 pessoas ao vivo conosco até o final. Então foi uma oportunidade muito legal e diferente de compartilhar conhecimento e inovar também, acho que aproximar as pessoas. E aí resolvemos fazer a edição presencial, né? Híbrida para processo de seleção e presencial.
para os fisioterapeutas que forem convidados. Então, toda a logística dos fisios sendo convidados, tudo isso permanece numa programação nova. E aí as inscrições também vão estar disponíveis. E eu gostaria muito, aproveitando aqui o momento ao vivo, que vocês estivessem presentes. A gente combina as agendas Pô, vamos. para fazer parte do programa, porque vai ser quase um programa. Serão os nossos comentaristas Exatamente. ao vivo do Animal. evento que vai estar acontecendo. Prepara com os comentários do... Puta, Do velho. O Ricardo. João vai ter que me dar uns toques pra parar. Não, agora você tá no meu time, agora você liberei geral. Ah, Quando você já tava contra era, mim, Cara, já o era. João é marqueteiro, eu já tenho Vai ter certeza. que vender seu corpo pra mudar isso aí. De novo, Já né? vendi hoje, deixa eu me recuperar. Tu vai vir de carona também? E é uma iniciativa que a gente chamou de batalha, mas é justamente para isso, para aproximar e conectar as pessoas que têm algo em comum, muito importante. Mas que levar nós vamos conhecimento. ganhar, né? Porque... Claro que Não, não ganhamos. não. É uma experiência Não. incrível de Cara, fazer parte de um a virada projeto chegou. pioneiro. A virada Ô, chegou. João, a gente vai com os 2 pés agora. Com os 2 pés. Vai ser revanche. Cheia de saci? É? Qual que vai ser Nos o 2 pés pra Ô, cima. ô, De carrinho, do pescoço pra cima. Voadora Filha do no meu lustre. time, eu não posso te ajudar. Voadora no lustre, voadora no lustre. Não, vai com os 2 pés, o que é? Quer dizer como? Ué, De batalha carrinho. dos- Não batalha deixou dos acabar a amputados. frase. Eu só tô segurando algumas coisas aqui, porque senão vou ter que fazer corte depois. É, Deixa quieto aqui pra enquanto. Mas, ó, muito em breve vamos revelar mais informações a respeito, mas já Datas. estão muito convidados e já considero que aceitaram, porque não, já aceitei, cara. Tô Ótimo. ganhando já. Pronto, Tô me sentindo- já podcast ao idealizamos com vocês e vai ser muito bacana e depois a gente compartilha as informações com todo mundo também. Fiquem ligados. Maravilha. Aí, ó, Mas não então- acabou não. Agora eles vão dar as considerações Tá finais. com pressa, dele. Ricardo? Ô, Ricardo. Não, é que eu achei que tinha Cara, bater a Tá caneca. cansado, Eu tenho que né? estar no congresso daqui a pouco, já desisti de dormir hoje. É, fechou. Vamos lá. Inimigos do fim? Não durmo faz 3 meses já. É, o Eric, na hora ele pôs a mão na cabeça, ele falou, puta, cara, eu vou cortar aqui os caras. Quem convidou esses malucos? Mas vamos deixar aqui, ó. Primeiro pode começar com o Rafael. Pode ser. Gente, mais uma vez, obrigado da presença de vocês. Obrigado de novo pelo convite e eu me sinto muito bem aqui com vocês e vem de um lugar de admiração e de ver que a fisioterapia está chegando em lugares que não estávamos. Então, fico muito feliz em contribuir e deixo aqui também o meu obrigado a todo mundo que nos acompanha nas redes sociais. Então, estar aqui com um amigo é uma ótima maneira de estar de volta. E a minha mensagem, ninguém pediu para eu deixar uma mensagem, mas eu acho que cabe, posso? Deve. Não, pera, por favor, Mas- Rafa, deixa uma mensagem. Ah, obrigado. Deixa o coração cantar. Como que fala pra voltar pra trás mesmo? Rewind? Como é que é? Rebobina a fita aí. Rebobina. Olha o cara. Toma aí, ele é do seu time, hein? Ele é do seu time, hein? Tá Ele já lascado. entendeu a Mas eu achei que pegada, já- já entendeu a pegada. É que A gente falou pra deixar mensagem. Vocês falaram? Tinha falado. Ah, então tá bom. É que você falou pra encerrar. Eu falei, meu, do nada eu deixei uma mensagem. João nem pediu, mas enfim. Tinha pedido, sim, tinha pedido. Ah, obrigado. Eu vou botar o replay. Tá. A minha Pô, mensagem... primeira vez que vou deixar uma mensagem agora, né? O pessoal encerra só, né? Nunca vi isso aí, mas vamos lá. Não, só ia agradecer Faz mesmo. diferente. Não, é claro que é, vai, todo mundo. Agora, vamos deixar. Puta, hoje o começo e o fim do podcast. Tudo desordenado. Enfim, gente, boa sorte na edição. A minha mensagem é para que todo mundo que é fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia ou profissional da saúde que resolver atuar com pessoas idosas, tomar essa decisão, poderia se apropriar, né, da responsabilidade de fazer parte da causa do envelhecimento, porque isso é muito poderoso. É através da nossa conexão aqui, através dos projetos que nós realizamos, dos parceiros que temos, das famílias que afetamos, dos fisioterapeutas que capacitamos, estamos dando um passo a mais, né, nessa evolução que falamos aqui um pouco antes, de melhorar a qualidade de vida, de envelhecimento do nosso país e do lugar onde nós estamos. Eu sei que parece um pouco utópico a gente falar que pode melhorar o mundo, mas se a gente olhar para dentro da nossa realidade, dá para afetar, né, as pessoas nos pequenos ambientes onde nós ocupamos, já que vimos a importância dos ambientes e o potencial que a gente tem através da funcionalidade. Então, eu me senti mesmo inspirado para deixar uma mensagem para que as pessoas que trabalham ou querem trabalhar com idosos se sintam valorizadas, independente de titulações ou especializações que são importantes. Mas saber desde já que o seu trabalho e a iniciativa de trabalhar com idosos já melhora o mundo, né, num sentido real mesmo da palavra. E nós precisamos, né, de fisioterapeutas e profissionais e todas as pessoas que se importem, né, porque o envelhecimento vai ser melhor se nós nos importarmos. E falando em se importar,
finalizo aqui a minha participação divulgando o meu curso Super, que foi lançado. Foi criada a narrativa de super-herói mesmo, de salvar o mundo, né? E as pessoas idosas dos perigos de uma vida sem movimento. A inspiração veio de um insight que eu tive aqui. Inclusive, foi algo que a gente falou de super no dia e ficou na minha cabeça. Olha só. Ficou na minha cabeça e depois, com outras inspirações que vêm direto dos idosos, vi que o poder que a gente tem precisa ser mostrado e compartilhado. Então, está disponível nas minhas redes sociais, vocês adquirem as informações. No link da bio? No link da bio, exatamente. Link da bio, e já está disponível, já foi lançado agora e vai ser um projeto que vai ser contínuo. Então a trilogia está disponível e teremos aulas recorrentes mensalmente sobre esses episódios, né? Então eu vou trazer conteúdos para todos, né? E aí é isso que me inspirou a deixar essa mensagem, inclusive, esse espírito super que eu tô de melhorar a vida das pessoas mesmo. Então contem comigo para isso e desbloqueiem aí os seus superpoderes de se importar, porque essa é a chave para um futuro melhor, onde os idosos são os protagonistas. Bom, não é à toa que eu sou fã desse cara, que eu admiro esse cara, que eu sigo ele e aprendo muito. Mas, físios, além de tudo que o Rafa falou, eu complemento, porque vocês devam acreditar mais no seu potencial. Hoje eu falo muito aberto isso no meu Instagram, falo nos cursos. Às vezes eu saio até um pouco do conteúdo para mostrar para vocês o quanto vocês devem acreditar na fisioterapia. E hoje falando sobre fisioterapia em gerontologia, essa área linda, que requer muito conhecimento, então estudem, busquem, se dediquem para que tudo que a gente falou aqui hoje faça sentido para vocês, seja aplicável, se torne um valor, que vocês consigam agregar valor com tudo isso. Busquem, não é fácil, né, Rafa? A gente fala aqui como se a nossa realidade, o dia a dia fosse simples, mas são 8 anos de formado, buscando especialização, mestrado, doutorado, buscando validação do que eu falo, do que eu acredito, para que realmente tudo isso surta efeito, gere efeito na vida do meu paciente, mude a realidade dele, eu consiga estar fazendo com que não só ele viva mais, mas ele viva melhor, que ele seja feliz, que ele faça o que ele gosta, com quem ele gosta, onde ele esteja, e que nós, fisioterapeutas, a gente seja ferramenta para tudo isso, que a gente consiga ser motivador do nosso paciente, além de propor o exercício, buscar outros recursos para estar impactando. Eu agradeço o João, agradeço o Ricardo. É uma honra, eu estava ansioso para estar aqui, eu ficava acompanhando de longe. E eu falei, isso para mim é uma comprovação do que eu falo, do que eu acredito, do que eu vivo no dia a dia, quando a gente vem num podcast com essa dimensão, com 2 figuras, com 3 figuras, 3 referências na área, pela parte que me toca. Que vocês devem buscar inspirações, porque a gente vê muita gente falando da fisioterapia desacreditada, desvalorizada, mas não, a fisioterapia ela é linda e vale a pena. Vale a pena até pegar carona pra vir. Com certeza. Agora aguenta. gente, a gente encerra aqui com o nosso brinde. Valeu, galera. Show.